Você acompanha a partir de agora o programa Espiritualidade nos Negócios, uma realização da ACEMESBRA, Associação de Empresários Espíritas do Brasil. Olá, ouvintes, telespectadores e internautas. Começa a partir de agora o programa Espiritualidade nos Negócios, um programa que tem por objetivo disseminar as boas práticas no ambiente corporativo. Hoje temos a oportunidade de receber em nossos estúdios dois grandes amigos. A presidente da ACEMESBRA, Silvana Scarpino. Silvana, seja bem-vinda. Olá, Ronel. Olá, queridos ouvintes, telespectadores, não é? Mais uma vez aqui com vocês, tendo essa oportunidade, né, Ronel, de dividir o espaço aí para falarmos sobre espiritualidade nos negócios. Espiritualidade, aquilo que nos conecta, né, que nos estimula e nos faz aí mais fortes diante ao nosso compromisso com a vida, né? Perfeito, Silvana. E temos também um convidado muito especial, nosso querido Paulo Escremin, que também está hoje como segundo presidente da ACEMESBRA. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Ronel. É um prazer estar aqui com você, com a minha amiga Silvana. Estamos aqui para contribuir e dar nossa colaboração para o programa aí, para quem estiver nos assistindo, os internautas, os telespectadores, os ouvintes. Estamos à disposição. Obrigado pelo convite. Nós queríamos bater um papo com vocês muito interessante, porque o programa Espiritualidade no Negócio não é algo que fique voltado a uma religiosidade, mas ele é muito mais amplo que você possa imaginar. E nós trouxemos hoje o convidado Paulo Escremin justamente com um objetivo. Antes dele ser o grande gestor da transportadora e logística TSA Cargo, ele tem uma linda história por trás de tudo isso. Vocês não acreditam? Mas eu vou perguntar para ele. Paulo, me conta um pouquinho sobre essa história. Como é que você começou? Como é que você chegou a ser esse grande CEO da transportadora e logística TSA Cargo? Pois é, como o assunto é espiritualidade, né? E as energias que compõem o universo, elas conspiram ao nosso favor. Então era uma ideia antiga, eu sempre tive a ideia, eu sempre fui empreendedor desde garoto, mas nunca prosperei em nenhum negócio. E a partir do momento que eu sempre atuei no mercado financeiro, né? Fui operador de pregão durante muitos anos, e aí fui meio que obrigado por questões de saúde, né? A mudar de profissão. E aí entrei para a área de logística internacional, e a ideia foi amadurecendo, né? E as energias positivas foram apoiando e ajudando, e eu abri a empresa, eu e a minha mulher, apenas 2 pessoas, num escritorinho de 20 metros quadrados, e começamos a trabalhar, e começamos a prosperar, porque a gente tinha um objetivo. Então, quem tem um objetivo de ter um negócio não pode abandonar a ideia, tem que perseverar, tem que persistir, tem que correr atrás do sonho, porque as energias positivas, elas conspiram ao nosso favor. A espiritualidade nos ajuda a materialização daquilo que você planejou. Planeje muito, com muita vontade, com muito desejo de sucesso, que o sucesso vem por si só. Ele se apresenta. A gente não pode abandonar a ideia nunca, não é isso, Silvana? Eu conheço a história, né? Você conhece. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para nós deste momento, que esse é um momento importante da vida, onde os seus caminhos mudaram, né? Mudaram. Você sempre foi empreendedor daqui e dali, mas nunca emplacou, nunca emplacou muito bem. E aqui naquele momento você tinha uma função importante, né? Você era operador da Bolsa de Valores, então aquela pressão, aquela resultado. No entanto, que você teve um problema cardíaco, não é isso? Teve que fazer uma cirurgia. E aí passou por um momento financeiro difícil. E aí vocês resolveram se abraçar, você e sua esposa. Enquanto eu estava me recuperando dessa situação da cirurgia que eu tive que fazer no coração, né? Em função, inclusive, do estresse, porque o pregão da Bolsa de Valores é um estresse muito grande.
Aí, vários colegas meus tiveram problema de saúde. O mais costumeiro era o tal da gastrite, mas muita gente teve problema de coração, de infarto, etc, etc, porque a pressão ali era muito grande, né? E recuperando dessa cirurgia, eu fui planejando, né? Detalhe por detalhe, conversando com a minha mulher, e fomos desenhando, sabe? Essa nova atividade, que apesar de eu ter um conhecimento geral, né, assim, de como funcionava essa área de logística e transporte, porque eu fui trabalhar, assim que eu saí da Bolsa de Valores, um pouco antes de eu ter o problema do coração, eu fui trabalhar numa empresa de logística internacional. E aí eu vi que tinha uma deficiência na parte rodoviária. E foi aí então que eu comecei a planejar, o detalhe por detalhe, e inclusive tudo que tem na empresa fui eu que fui planejando, inclusive logotipo, tudo, as cores, foi assim uma coisa, sabe? E por isso que eu digo, aquele que tem o desejo de empreender, para que não abandone a ideia, porque tudo que às vezes a gente pensa, isso é uma ideia que não vai dar certo, essa ideia minha não é, você tem muita ajuda, você tem as energias positivas que estão ao seu redor, você tem as energias negativas, você tem que estar focado nas energias positivas, e você confiar na intuição, naquela inspiração que você recebe, né? Que, de fato, ela existe. Eu sou uma prova viva disso. Eu tenho N situações que eu poderia relatar aqui, de que é verdadeiro isso, que as coisas acontecem à medida que você planeja. E você tem que fazer um planejamento e perseguir aquilo que você planejou até que tudo se materialize. Nada acontece do dia para a noite. E nada acontece por acaso, né? As coisas vão acontecendo à medida que tem que acontecer. Então é isso que a gente tem que fazer, tem que acreditar e confiar que vai acontecer. Que interessante. Eu tenho a certeza que os ouvintes, telespectadores, né, os internautas, devem estar se perguntando, puxa, que história fantástica. E nós estamos só no início desse nosso programa. Paulo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Mediante essa sua desenvoltura, mediante o seu caminhar, eu tenho certeza que muitas vezes desafios, dificuldades, circunstâncias adversas lhe interromperam, lhe tiraram às vezes do caminho. Onde é que você buscou força? Onde é que você encontrou uma fé para transportar essas montanhas? Você tem ajudas. A gente às vezes é um pouco incrédulo, né? Isso é inerente do ser humano. Ele tem um pouco de... Você tem as ideias e fica, essa ideia não é minha, não sei se é boa. Às vezes não é ideia sua, não. É uma inspiração que ela persiste. Esse é um dos pontos. Se ela persistir, é porque é uma inspiração, né? E você tem que seguir. E os desafios são muitos. Vão aparecer e faz parte do aprendizado, sabe? Né? Se você não tiver esse desafio para você superar essas barreiras, você não consegue atingir os seus objetivos. Então, os desafios são enormes. E tudo isso faz parte do aprendizado e da persistência que a gente tem que ter de perseverar, de nunca abandonar a ideia. Porque tem muita gente que é empreendedor, mas começa uma coisa, fala, isso não vai dar certo, abandona, vai para outra. O caminho não é por aí. O caminho é você traçar um planejamento muito bem feito, você dominar aquilo que você vai construir, que você vai fazer. Se você não domina o assunto 100%, você tem que buscar conhecimento, porque se você for empreender num negócio cujo conhecimento seu não seja, que você não tem um grande conhecimento, você já está começando um projeto com um risco de fracasso muito grande. Você tem que dominar o assunto, e aquilo que você não domina, você tem que buscar auxílio com profissionais, se aperfeiçoar e perseverar. Essa é a palavra. É interessante isso que você falou, né? Porque o empresário, ele tem que conhecer sobre tudo, mas ele não é especialista sobre tudo, não é isso? Não. Então, a gente fala, né? A espiritualidade, ela permeia toda a nossa vida, né? Assim como permeia nos negócios. Então, é o seguinte, eu tenho uma vontade, eu tenho
que buscar algo e eu tenho que ser inteligente, né? Eu costumo falar a missão do homem inteligente na Terra, né? Então a gente tem que ser inteligente e ser humilde, porque a gente precisa das pessoas, a gente precisa de parceiros, a gente precisa de colaborador, a gente precisa do fornecedor, a gente precisa do cliente, né? Para que se atinja os resultados. Os resultados não são para nós, né, Paulo? É um conjunto de coisas, né? A gente carrega aí a questão do resultado, mas o resultado é do grupo, o resultado é de vários que compuseram e fizeram com que a gente atingisse isso daqui. E é importante isso daí que você falou, né? Você de um lado, onde você tinha metas, você tinha que pressão, você tinha que dar um resultado para alguém que te cobrava disso, né? Do outro lado, você mudou isso daí quando você empreendeu, quando você resolveu, entendeu qual era o caminho, porque aí você prosperou, né? Você pode entender, você começou no passado, não dava certo, aí você entendeu o quê? Ó, o caminho é por aqui. Então essa questão de ser parceiro, de acolher, de colocar o outro como seu próximo, você acha que isso daí tem a ver com a espiritualidade nos negócios? Sem dúvida. No seu negócio você pratica isso? Sem dúvida. Ó, e a prática da espiritualidade no negócio, ela faz parte do contexto, do dia a dia. Não é do dia para a noite que você implanta uma filosofia dessa. Ao longo do tempo você vai implantando através dos valores que você pratica, através do exemplo que você dá, das atitudes que você tem, e você vai formando e consolidando uma equipe, entendeu? Que vai entendendo aquilo que você pretende, de como as coisas devem funcionar, e a equipe começa a funcionar harmonicamente. Essa é o grande desafio, porque lidar com gente, cada um está num estágio evolutivo diferente, e você juntar toda essa diferença em busca de um objetivo é uma dificuldade grande, mas a gente consegue, e não consegue do dia para a noite. Você tem que trabalhar isso diariamente, principalmente com exemplos e atitudes. Isso é fundamental para que você forme uma equipe de alta performance. E aí, por consequência, os objetivos são atingidos, né? Muito interessante. Tenho certeza que você, ouvinte, telespectador, internauta, deve estar adorando. Eu aqui que estou ouvindo e perguntando, estou encantado com um pouquinho da história do Paulo. E calma que tem mais, mas eu quero deixar para você que mande para nós, você ouvinte, mande para nós um e-mail para a espiritualidade-dos-negócios@feal.com.br. Deixe sua pergunta, faça sua pergunta, porque com certeza a nossa equipe poderá dar todo o suporte para você. Vem junto. Paulo, mediante tudo o que você está nos contando, eu conheço um pouquinho da sua história, nos bastidores, não tão a fundo, né? Não tão a miúde como a Silvana, mas eu queria entender assim, nesses anos todos, né? Nessas décadas, 32 anos, né? Teve algum momento que você falou assim, acho que não vai dar, eu não vou conseguir continuar, não vou suplantar. Esse momento está muito difícil, o país não está ajudando, a situação econômica, política, seja o que for, eu não vou suplantar. Teve, Paulinho. E aí essa é a primeira pergunta, a segunda pergunta complementar é assim, e como é que você saiu? E se teve alguma mão amiga, algum colaborador, alguém que chegou para você e falou assim, não desanima, não desiste, estou com você. Não tenha dúvida, não foi um único momento, não foram vários momentos. Quem empreende no Brasil sabe que nós temos umas dificuldades, assim, principalmente com planos econômicos, né? Ainda ontem eu estava conversando com um amigo, já um senhor um pouco mais de idade do que eu, e ele estava recordando do plano Collor. E todo mundo superou, passou, alguns sofreram, né, demasiadamente, mas a grande maioria sobreviveu. As dificuldades são imensas. E aí é que a gente tem que acreditar. Aí é o momento de você... Eu acho até que isso acontece para testar, né? A capacidade da gente, a paciência. Para você ter ideia, eu tive momentos na empresa que eu cheguei a entrar em depressão. Porque a empresa foi crescendo, ganhou uma proporção muito grande e, de repente, a economia deu aquela estagnada
e, sabe, a gente não estava preparado para aquilo, e aquela sempre esperança vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, e a coisa foi... E aí o empresário, as pessoas dizem isso, mas é difícil de você separar o coração, né? Então, é a hora mais triste que existe, é a hora de você fazer corte de pessoas. É uma coisa que, nossa, que me judia demais. E aí, então, vinham os gestores, os gerentes falando, nós temos que fazer isso, fazer... E às vezes vinha com uma lista e eu olhava assim e falava, não, esse não pode, esse não... Então, chegou uma hora que eu tive que me afastar da empresa e deixar a coisa fluir, porque, olha, se você continuar administrando com o coração, nós vamos fracassar. Falando português, claro, nós vamos quebrar. Então, você tem que ter a coragem de tomar decisão. É doloroso, é triste. Eu passei por isso e muitos empresários passam. Não gostaria de passar, porque o que a gente gosta de ver é a empresa crescer, cada vez ampliando mais. Esse é o lado bom, o lado positivo, mas tem um lado negativo, né? Que quando você tem que reduzir, a coisa fica muito complicada. Mas tem que ter atitude, você não pode agir com o coração, você tem que administrar com a razão. Mas também dentro de uma, né? De uma ética, de uma coerência, você não pode... É difícil, mas é superável. A gente passa por essas fases e a gente aprende muito com isso. Aprende muito mesmo. A gente aprende mais na dificuldade do que, né, na adversidade do que na facilidade. Então, são esses momentos, mas foram superados e continuaremos superando e continuaremos crescendo, se Deus quiser. E Deus quer, porque a gente tem muita ajuda. A gente não percebe. Quando a gente amadurece, né, chega numa certa idade, que a gente começa a olhar para trás e falar, nossa, quanto tempo eu perdi achando que isso não ia acontecer. Né? É falta de fé, sabe? A gente tem que ter fé, porque se a gente tem bom propósito, as coisas vão acontecer. Isso é líquido e certo. Não vai acontecer na hora que a gente quer, vai acontecer na hora que tem que acontecer. É assim, é tão complicado no momento das grandes decisões, nem tudo é do jeito que nós gostaríamos que fosse, mas nós vamos procurar fazer o melhor diante daquela situação. E quando a gente é embasado em princípios de amor ao próximo, de caridade, de bem-estar, com ética, moral, a gente vai procurar fazer o melhor diante daquela situação, né? Então, fazer com que, se o colaborador, se aquele fornecedor, se aquele parceiro não vai poder compor conosco naquele momento por motivos maiores, né? Que a gente tenha discernimento de conduzir da melhor maneira possível, da maneira mais amigável, da maneira mais carinhosa, mais acolhedora. É claro que ninguém quer perder uma oportunidade, mas a gente tem que olhar, né? Colocar na balança a relação do custo-benefício. Então, se eu quero manter, e não é nem me manter, porque quantas vezes, como empresários, a gente deixa de ter, a gente busca alternativas para manter o quadro, né? Para manter a boa relação, mas aí tem momento que precisa... Então, é assim, e como mais uma vez, a espiritualidade permeia a todos, né? Espiritualidade faz parte do indivíduo, do ser humano. Importa se está de um lado, de outro, no momento. E quando há a espiritualidade compondo, que é isso que você falou, se na empresa existe o princípio de valores de ética, moral, que as pessoas comprazem e trabalham juntas. Isso, porque, às vezes, aquele colaborador, ele vem ser até teu parceiro depois. Isso. Ele vem a ser um concorrente até, por que não? Já. Mas aí a gente vai trabalhar numa mesma sintonia, sabe? Então é essa questão, né? E ter fé, né?
Dá a volta por cima. Exatamente. Mas amigo sempre, né? Sem dúvida. Não tenha dúvida. Caros ouvintes, eu tenho certeza que tanto como eu, como vocês, devem estar apaixonados. Porque ouvir da boca desse nosso amigo, né, nosso querido companheiro, Paulo, um pouquinho da sua história. É lógico que nós gostaríamos de ficar aqui bem mais tempo, mas para isso teremos outros tantos programas e com certeza eu quero convidá-lo, Paulo, porque essa é só a parte 1, porque ele tem muito que contribuir para mim, para você futuro empreendedor, empreendedora. Então fica aí a grande dica, a fé que transporta as montanhas. Seja qual for o seu momento, seja qual for o seu sonho, o seu projeto, não abandona. Não abandona. O Paulo deixou claro, não abandona. Arregaça as mangas, faz por acontecer, mas deixa eu falar uma coisa, como o Paulo bem lembrou, estuda, analisa, não se aventura. Aventurar por aventurar, é isso, né, Paulo? A chance de dar certo é muito pequena. Então fica aí um convite generoso a você. Novamente, mande seu e-mail, espiritualidadenosnegócios@feal.com.br. Nós temos aqui a nossa sintonia do portal mundomaior.com.br e fica aí um novo olhar para você nesse programa que com certeza irá mudar o seu olhar, a sua vida e espiritualidade dos negócios. Eu desejo a vocês um excelente dia. Muito obrigado pela participação em nosso estúdio. Silvana, muito obrigado pela sua participação em nome da Semesbra, né? Ambos da Semesbra. E nós ficamos encantados e espero em breve podê-los receber novamente. E fica o convite aí para quem quiser Por favor. se unir a nós aí, né? Se associar à Semesbra, nós estamos aí à disposição através desses e-mails que o Ronel acabou de divulgar aí. Será um prazer receber a todos vocês. Traz sua prática, né? Boas práticas nos negócios, traz aí sua experiência e vem compor conosco. Um grande abraço. Um grande abraço, até o próximo programa. Nosso muito obrigado. Paz e bem no seu coração. Você acompanhou Espiritualidade nos Negócios.